Com muita satisfação hoje, nós temos a honra de falar o que está escrito lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 3, verso 12, que nos diz o seguinte: Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Hoje eu quero dizer para vocês que em Cristo é que somos fortes. A igreja em Filadélfia, ao que tudo indica, meus irmãos, era uma igreja pequena e sem muita força local. Isso não a fazia, contudo, menos importante, muito menos incapaz de ser vencedora. As palavras de Cristo trazem algumas mensagens bem específicas àquela igreja e que falaram, aos nossos corações ainda hoje. Eu quero dizer para vocês que Jesus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Mais importante do que força e influência é a nossa fidelidade, meus irmãos, ao nosso Deus. Ouvir Deus hoje resulta em segurança para o futuro. Filadélfia, que significa em grego amor fraterno, não apenas conhecia a orientação de Deus, como obedecera perseverando na fé. O resultado disso é que Cristo promete protegê-la, diante da provação que ela passaria. Nada se compara, irmãos, aos frutos da obediência a Deus, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Lá no livro de 2 Coríntios fala, 13, quem nos separará do amor de Deus? O que pode nos separar deste sublime amor? Será que existe alguma coisa que nos separará deste amor sublime, que é o amor do nosso Deus para conosco? Porque o Senhor, Ele é bom e a sua bondade dura para sempre, com aqueles que obedecem a palavra do Senhor. E vale a pena, irmãos. Eu falei 2 Coríntios, mas na verdade é 1 Coríntios 13, que fala sobre a suprema, excelência do amor. E diz assim a palavra do Senhor. Verso 3 de 1 Coríntios 13. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Então essa igreja, a igreja de Filadélfia, ela tinha esse amor e essa obediência à palavra do Senhor Deus. E o resultado disso é que Cristo promete proteger aquela igreja diante da provação que seguiria, porque nada, nunca vai se comparar ao fruto da obediência. E a última orientação que aqueles irmãos eles receberam é de viverem, conservarem uma fé genuína. E esse é um desafio cada vez maior para nós hoje, numa realidade sempre mais secularizada, que vai o quê? Nos relativar, os valores bíblicos e nos empurrar cada vez mais para longe de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com o processo de globalização, porque o processo de globalização, muitas das vezes, ele é útil por um lado, mas se nós não nos policiarmos, nós perdemos os valores, nós perdemos aquilo que é chamado como conservadorismo, ou seja, a gente manter aquilo que a gente aprendeu na palavra do nosso Deus. Eu ainda digo para vocês que, dependente de nossas forças, capacidades e habilidades, hoje Deus quer trabalhar em nós. Perceba que Ele é o Senhor e é Ele quem trabalha por nós. Então não devemos nos preocupar. A própria palavra também vai falar, se eu não me engano, no livro de Lucas, que basta cada dia o seu mal.
Se ele cuida dos pássaros, se ele cuida dos lírios, será que ele não vai cuidar do seu povo? Será que ele não vai observar tudo que a gente passa na face da terra? E será que ele não fará justiça pelos seus servos? É claro que sim, porque a Bíblia é justa. Então o que nós temos que fazer? Somente descansar, como a igreja de Filadélfia, permanecermos fiéis e obedientes, continuar fiéis a qualquer preço, porque na nossa fidelidade, Satanás não pode nos tocar, porque nós estamos lá no Salmo 91, que diz o seguinte, que aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ainda diz assim, nem o mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Aquela igreja de Filadélfia, ela foi vitoriosa porque aprendeu a confiar em Deus, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas. Ela tinha a fé fundamentada no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu ainda quero dizer para vocês que o próprio Deus fará que aqueles que permanecerem fiéis, que sejam uma forte coluna no templo de Deus. Então, independente de nossas forças, capacidades e habilidades, é o nosso Deus que trabalha em nós. Ele é fiel, porque a Bíblia diz que ele opera em nós o querer e o efetuar. Talvez eu esteja falando com alguém que tem lutado com as suas próprias forças. Não lute com as suas forças, mas vá em nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando Davi ele venceu o gigante Golias, ele falou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então hoje declare isso. Eu vou declarar e você vai declarar. Nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. E em nome do Senhor dos Exércitos, toda potestade, todo plano do inferno vai ser dissipado pelo poder que é no nome de Jesus. Porque no nome de Jesus há poder. E que possamos continuar sendo como aquela igreja de Filadélfia. Porque foi a igreja de Filadélfia que reconheceu que em Cristo é que somos fortes. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esta mensagem e divulgue a palavra de Deus. Eu sou o diácono Ailton Bernardo e estamos aqui para pregar e proclamar que só o Senhor cura, salva, liberta, batiza com teu Espírito e nos leva para o céu. Que Deus vos abençoe.